Pessoal, boa tarde. No começo do texto, a gente tem o seguinte: se tratando de mediunidade, a gente tem dois tipos de fenômeno: o fenômeno anímico e o fenômeno espirítico, ou fenômeno espiritual, né? Então, o fenômeno anímico, como está falando aqui, são aqueles em que o médium ele vai manifestar impressões do passado ou do seu inconsciente na manifestação mediúnica, né? E no item seguinte, a gente tem aqui o item mediunidade e animismo, e aí tem um conceito do Ernesto Bozano falando sobre isso, né? E até não dá para a gente colocar uma linha, em termos práticos, uma linha limítrofe, né, aonde está o animismo, até onde vai e quando que é o fenômeno mediúnico. Principalmente, nós estávamos conversando em grupo, com relação ao médium que está em desenvolvimento da mediunidade. Que a primeira pergunta que surge para o médium será que isso é meu, é da minha cabeça, ou será que foi um espírito que se manifestou? Até citei também Instruções Psicofônicas do Chico, que é uma boa referência sobre isso, em que ele fala que por volta dos 5 primeiros anos de experiência mediúnica no médium, tem ainda bastante coisa de fundo anímico e tal. Essas impressões vão passando no decorrer do tempo, né? E é um processo até natural no começo, né? Onde não há necessidade de repressão, de preocupação, porque é um momento em que o médium ainda está aprendendo a assimilar as correntes mentais, as influências positivas do plano espiritual, para passar mesmo uma comunicação, né? Uma coisa que ficou clara aqui, que o fato da alma, a alma, ela ter essa condição, essa capacidade de se desdobrar, quer dizer, sair do corpo, a partir dali você starta vários fenômenos que vão ser, então, de experiência anímica. O que acontecer a partir desse desdobramento, muito do que ocorrer vai ser animismo, a não ser que tenha uma interação com outro espírito. Olha, eu saí do corpo, voltei para a experiência anímica. Eu saí do corpo, conversei com o espírito. Aí você tem os dois processos, né? Eu tenho uma comunicação com o espírito, ele me disse alguma coisa, eu registrei isso. É uma experiência espiritual, né? Mas o fato de eu ter saído mostra aí um fenômeno anímico. E é o que diz aqui, que é isso que vem ratificar, que vem dar certeza à existência da alma, né? É o fenômeno que vem explicar a existência da alma. Tem a questão aqui que fala da mistificação inconsciente, que quando o médium ele faz um relaxamento, uma concentração, ele se predispõe a estar, de repente, mergulhando em conteúdos do passado, né? Então, de repente, ele pode abrir alguma porta de experiência do passado, que pode ser dessa vida, e pode ser de vida passada, e aí ele pode transmitir isso em primeira pessoa. Eu estou assim, em tal lugar, tal, e aí não dá para num primeiro momento, não dá para perceber se aquilo é um espírito ou se é um médium que está passando por uma experiência de vida passada, né? Em termos práticos, como que vai dar para perceber? Pela constância do conteúdo e a forma como o médium passa uma informação. Estou vendo que o médium sempre recebe o mesmo espírito, a mesma carga emocional, os mesmos sintomas, a mesma coisa, o mesmo conteúdo por um longo período de tempo. Então, ali já dá para perceber que tem alguma coisa do médium. Tá? Nós estávamos discutindo também que uma outra forma de a gente conseguir perceber isso, eu enquanto médium, né, é autoconhecimento. Tá? Quanto mais eu fizer reforma íntima, estudar o Evangelho, me conhecer, mais fácil é identificar a carga emocional que é minha ou que não é minha do espírito. Por quê? Nós estávamos falando, de repente eu sinto uma angústia, do nada, lá na hora do trabalho, eu posso pensar, olha, eu tenho algum motivo para estar me sentindo assim, né? Eu tenho por que estar sentindo isso agora, eu tenho por que ter esse pensamento de suicídio, por exemplo. Não, então isso com certeza é um pensamento aí de algum espírito que está prestes a se manifestar por via mediúnica, né? Então, conforme a gente vai se conhecendo, dá para conseguir
identificar o que é meu e o que não é meu. Tá? Aqui no item animismo e obsessão, que aqui já é um texto um pouco mais profundo, né? O André Luiz traz a questão de quando o animismo ele vira uma obsessão para o processo de subjugação hipnótica. Quer dizer, você tem um obsessor que ele é um espírito que ele abre as portas do teu passado, do teu inconsciente, e você não sai daquilo, né? Não sai desse tipo de experiência. Só vê essas situações de experiência de encarnações passadas, ou só tem essa constante de manifestação e não consegue entrar em interação com a espiritualidade, né? Então, existe esse tipo de situação, que pode acontecer com pessoas em processos obsessivos aí fora, e também pode acontecer com o médium numa reunião mediúnica. Por isso que o Kardec, no Livro dos Médiuns, fala da importância de trabalhos fechados em grupos pequenos, porque aí as pessoas se conhecem, é mais fácil a gente se atentar a esses detalhes e até mesmo ter uma intimidade, uma proximidade para cuidar desse tipo de situação. Como disse aqui o André Luiz, o animismo é um vaso defeituoso que precisa ser cuidado. Isso precisa ser tratado. O médium recebeu o próprio espírito, uma experiência dele e tal. Vai ser tratado como um espírito manifestante normalmente. Lógico que isso não pode se transformar numa regra, numa constante, mas quando isso acontecer, é tratado de forma comum, porque ali é um espírito sofredor, é um espírito necessitado também, o espírito do médium, não deixa de ser uma terapêutica para o próprio médium, que está recebendo aquele apoio, aquela orientação. Então não há necessidade de um alarde maior, de uma retaliação ao médium, ao grupo que não se vigiou. Na verdade, é um processo que precisa de bastante cuidado para não criar uma incompreensão ou um drama maior para um médium ou para um grupo de pessoas. Foi isso que nós lemos. Okay? Alguém quer fazer alguma pergunta? Então nós vamos continuar. O grupo 2. Bom, eu acho que o Luciano falou quase tudo aqui. É o seguinte, o fenômeno anímico, ele existe, né? Não se pode contestar. E a gente viu aqui que o que é, né? Geralmente acontece com os médiuns que estão iniciando o seu desenvolvimento mediúnico e por alguma circunstância, ou ele deixa, né, que o seu espírito comunique, porque ele traz alguma recordação do passado, né, através do seu inconsciente e comunica, ele próprio, o espírito, certo? Ou ele mesmo fala ali do que ele está vivendo, né? Então, isso aí é um transe anímico. O espírito do próprio médium está se comunicando. E, como o Luciano falou, se isso ocorrer, vai ser tratado normalmente, porque é um espírito que está ali também necessitado do médium, e ele vai ser tratado, doutrinado, e vai ser indicado as terapêuticas necessárias e tudo mais, né? Só que acontece o seguinte, se a pessoa, igual ele falou, continuar sempre se manifestando essas comunicações do seu próprio espírito e fica naquela mesmice sempre, não desenvolve, né, e não passa a ter um transe mediúnico, né, dando oportunidade para os espíritos desencarnados, sofredores ou não se comunicarem, então aí entra um negócio assim, um tato uma coisa muito delicada, porque o que vai acontecer? O orientador vai ter que chegar nesse médium e conversar com ele, vai ter que ter um tato psicológico grande,
porque talvez não é aquilo que ele deva desempenhar na casa mediúnica. E ele vai ser orientado a fazer outras atividades também que vão exigir dele de dedicação, estudo, a reforma íntima e tudo mais, como, por exemplo, os passes, né, da aplicação de passes, nas reuniões, fazer o estudo do Evangelho, dos livros espíritas, por exemplo, algum outro, fazer Evangelho no lar das casas, e como se estivesse fundando ali, né, no primeiro dia, vai numa casa, explica e faz. E isso está muito, assim, como ele falou aqui, desguarnecido na casa espírita, porque todo mundo quer vir, principalmente assim, quem procura o estudo do Coen, para comunicar, para, né, para trazer mensagens, para tudo. E não é só isso, tem muita coisa para ser feita na casa, né, espírita. E também no começo, né, como ele falou, o Chico Xavier comentou, durante aí, praticamente quase 5 anos, os médiuns, nós temos os nossos espíritos afins, né, obsessores, talvez, que estão conosco. Então, a gente comunica e parece, o médium sente que está sendo ele mesmo, mas não é, que a gente está tão afinizado com aquele espírito que está com a gente ali há muitos, nem sei quanto tempo. Então, parece que é um fenômeno anímico, e não é. É um espírito, né, que está ali conosco, afim, que pensa na mesma sintonia, tudo. Então, de repente, a gente tem que dar uma limpeza na nossa casa, na nossa mente, tudo para depois ficar mais leve, eu acho, né, para que a gente possa dar passividade mesmo para os espíritos, né, desencarnados que queiram se comunicar e poder estar ajudando, né. Só que, embora exista o fenômeno anímico, a gente não deve fazer deste fenômeno a gente parar por causa disso, né, ter medo e parar a nossa atividade, né, igual ele fala aqui. Atrofiar o serviço mediúnico, porque você fica com tanta insegurança, com tanto medo, que você para de trabalhar, porque você fica, sou eu, não sou. E conforme vai desenvolvendo, vai vir na prática, o estudo e tudo, e como ele falou também, que eu acho importantíssimo o autoconhecimento, a gente saber quem a gente é, o que a gente sente, a gente mesmo, para poder estar conseguindo diferenciar um pouco do que o espírito está falando, para a gente ter mais segurança em relação ao que ele está falando, né? Não, é um irmão que está necessitado. Então, acho que o autoconhecimento também dá segurança para que o médium possa fazer seu trabalho com mais segurança e desenvolver, né? Então, é isso aí. Então, se a gente não conseguir desenvolver do jeito que tem que ser o desenvolvimento, a gente pode usar outros tipos de trabalhos na casa, que não o de comunicação, psicofonia, psicometria, né? É isso aí. Nós vamos passar para o grupo 3, depois a gente pode abrir para as perguntas, tá? Oi? O que você gostaria de vir falar? Pode vir. É porque o assunto é o mesmo, mas são de livros diferentes, né? Você não quer falar? Quem? Quer me falar, Darlene? Não? Ela estava conversando lá no grupo, então... Não, você só vai sair na internet.
Bom, acho que o assunto é o mesmo, quase que o mesmo, né? O que eu passar por, acho que é porque eu não cheguei próximo, do animismo, que o animismo é inerente à nossa alma, a nós encarnados. A nós encarnados. O que é o animismo, que eu entendo por animismo? É tudo aquilo, conhecimento de nós espíritos encarnados. É uma bagagem, aquilo que a gente traz de encarnações, o que nós aprendemos nessa mesma vida também. Então, quando a gente acha que um fato do animismo pode interferir na nossa mediunidade, que muitas das vezes a gente, como tem conhecimento de vidas passadas e dessa, que é da gente, da Arlene, eu, espírito, quando eu estou tendo uma mediunização que um outro espírito está passando, eu posso interferir nesse processo mediúnico, nesse espírito que está querendo se comunicar. Eu posso interferir de alguma coisa que eu ache que aquilo está certo, que aquilo está correto, que eu penso assim, porque é conhecimento meu. Aí não passa a ser um fenômeno mediúnico que é passar com fidelidade aquilo que o espírito quer passar. E sim, eu estou interferindo no meu conhecimento, o meu saber. Então, o animismo não é nada mais do que a bagagem do nosso conhecimento. E quanto ao animismo é porque isso acontece ou deixa de acontecer, não é só em processo mediúnico. Isso, como é inerente do que é nosso conhecimento, eu posso muito bem, como eu estou com uma amiga explicando o que eu penso, e eu acho assim também a colocação de assim, que eles colocam na mediunidade, que não pode deixar acontecer. O animismo, ele não é prejudicial, porque é o nosso conhecimento. Só que quando que ele é prejudicial é quando a gente não passa com fidelidade. Mas tudo aqui futuramente, eu, Darlene, que acho que o animismo vai ser muito usado para trabalho, porque é benéfico. Só não podemos deixar a nossa responsabilidade como médium, a nossa vaidade, o nosso orgulho, a nossa ira, todas essas mazelas que nós temos, deixar interferir num trabalho de responsabilidade. Mas dentro de até da mediunidade, aquele conhecimento com responsabilidade é importante, porque o Chico, muitas coisas, às vezes, que ele se comunicava, muitas coisas era dele, não só de Emmanuel. É aquilo que ele aprendeu, tudo aquilo que ele aprendeu. Então, às vezes, coloca assim que esse fator, porque não pode deixar interferir. Eu mesmo, gente, eu falo, não é medo. Eu mesmo, eu me policio muitas vezes. Porque eu quero, quando eu estou trabalhando, passar com responsabilidade, afinar com o espírito tudo aquilo que ele quer passar, e não o que eu acho. É só esse o medo, não é o medo, é a responsabilidade que a gente tem que ter, essa fidelidade. Mas o espírito, nós estamos aqui para evoluir, estamos evoluindo a cada dia, que seja passo de formiga, mas nós estamos porque nós temos nosso fenômeno anímico, que é o nosso conhecimento. Agora, quando passa aqui no assunto obsessão e animismo, é porque a pessoa, quando ela, justamente às vezes por conhecimento de outra vida, arrogância, que ela sabe muito, e pelas nossas mazelas próprias, a gente está dando abertura para os nossos irmãozinhos se aproveitarem. Até um inimigo que eu vivi em outra vida, e que eu quero trabalhar, eu quero seguir um caminho reto, um trabalho, eu quero ser médico, quero contribuir para a seara do bem, e eu, com os meus defeitos, eu dou abertura, aquele meu inimigo, ele vai aproveitar disso, da minha vaidade. Eu sei muito, então eu sei mesmo, eu vou falar tudo que eu penso. Eu estou dando abertura. Então, acho que resumo mais isso aí, porque todo mundo falou esse mesmo assunto, eu acho que eu só estou repetindo. Tá? Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta? Nós já conversamos aqui em reuniões passadas que é muito importante o estudo para que a gente tenha afinidade um com o outro, né? Para que a gente conheça o nosso companheiro de trabalho. Então, isso nos dá mais confiança, mais segurança. E hoje, falando do animismo, é uma coisa natural, né? Vocês não precisam ficar, será que eu vou dar passividade agora eu mesma? Se for eu
eu estou doente, é até bom que a gente peça ajuda, que a gente é tratado. O que não pode, igual eles falaram, é continuar em todas as reuniões sendo eu, né? E que nós já falamos em outras reuniões, o milindre não pode existir numa reunião mediúnica séria, numa reunião onde a gente já tenha afinidade, segurança, confiança no grupo. Por quê? Se caso acontecer no grupo um caso de animismo, quem que vai perceber? Somos quem está na coordenação, quem está na doutrinação mais experiente percebe. Se caso isso estiver acontecendo, o médium vai ser chamado em particular, né? Vai ser conversado com ele, vai explicar para ele o que está acontecendo, que ele não se milindre, que ele não se ache que é coisa do grupo, da gente, né? Que ele aceita que ele às vezes está em desequilíbrio mesmo, que a casa vai oferecer todo amparo para ele, para que ele possa transmitir a mediunidade dele com mais segurança, né? Então, se porventura acontecer com algum de vocês, que não se receia, que não se milindre, que não ache ruim da gente colocar uma outra oportunidade para vocês de estudo, de busca aqui de tratamento na casa, né? Porque o médium ele tem que estar em equilíbrio, porque o desequilibrado, muitas das vezes, os doentes, os sofredores, são os nossos irmãos que vão ser recolhidos. O médium tem que estar em equilíbrio. E o animismo, às vezes, persistente, ele passa a ter um desequilíbrio. Então, ele aceitar essa ajuda na casa, se for necessário, né? Já teve casos de outros irmãos que não aceitaram. Achou que era um exagero, que era uma exigência, mas não é por bem do médium mesmo, né? E alguém gostaria de fazer alguma pergunta do assunto? Então, nós vamos embora, né? E a semana que vem nós estamos de volta. Semana que vem o assunto vai ser sobre doutrinação, né? Nós já vamos analisando quem não vai dar passividade, quem pode trabalhar na doutrinação. E vai ter uma aula, né, nos ensinando. E depois, após a aula, nós vamos para a sala. Então, nós vamos encerrar.